E a gente detalha agora, Daniel, esses aspectos com o Leandro Nava, ele que é advogado e professor de Direito do Consumidor. Leandro, muito obrigada por atender nosso convite, obrigada por estar aqui no NT Sul hoje. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade e deixo aqui um abraço a todos os nossos telespectadores do NT Sul. Leandro, a gente tem aí a lei, né, que completou 30 anos agora no último dia 11 de setembro. Como que ela está sendo, né? Se é que ela está funcionando aqui no país e que aspectos a gente precisa levar em consideração nesse momento? Olha, Gabriela, uma pergunta bem interessante e muito importante porque ele completa 30 anos, a Lei do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei jovem ainda, mas muito utilizada desde a década de 90, porque antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor entrar em vigor, nós tínhamos duas legislações, a Constituição e também o Código Civil, que à época era de 1916, que não traziam situações do dia a dia já em 1990. Então não resguardava o consumidor, que é a parte mais frágil, a parte mais vulnerável do contrato, daquelas relações comerciais, relações bancárias, de compra e venda de produtos, de serviços simples. Então, todas essas situações geravam um ônus muito grande ao consumidor, caso necessitasse buscar a justiça, porque nem mesmo o juizado especial cível, aquele conhecido como pequenas causas, existia ainda à época. E essa lei também veio a facilitar a criação deste tipo de legislação, que seria o juizado especial cível. Na maioria das vezes, ou melhor, praticamente sempre, para defender, como já diz a lei, né, o consumidor, aquele comprador da mercadoria. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele veio, quando ele nasceu, em 1990, ele trouxe alguns direitos que anteriormente não eram assim tão garantias como assim é hoje. Como, por exemplo, proteção à vida, proteção à saúde, proteção à segurança, informações claras e precisas. O fornecedor deve obrigatoriamente agir de boa fé perante o consumidor, ou seja, levar informações corretas do seu produto, apresentar a questão da publicidade, informar ao consumidor quantidade, qualidade, prazo de validade, data de entrega do produto, as descrições daquele produto com relação, por exemplo, a tamanhos, cores, e hoje em dia ainda mais com questão das compras que temos via e-commerce ou via internet. Eu ia dizer, com o passar dos anos, né, precisou ter uma adaptação por conta que as compras foram para a internet, e a gente sabe que lá no início, né, quando a lei foi criada, como a gente falou aqui, não se tinha tanto conhecimento e nem se tinha noção que ampliaria para esse setor. Mas mesmo assim, mesmo nas compras pela internet, o consumidor tem apoio aí nesta lei. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele é tão importante, e à época ele foi um marco não só dentro do Brasil, mas mundial, como uma das legislações mais atualizadas do mundo, e foi copiado em diversos outros países, alguns artigos, justamente porque em 1990 não havia internet, mas aquelas pessoas que são jovens há mais tempo, que eu falo, são mais experientes, vão se recordar que em 1990 as pessoas recebiam e faziam muitas contratações por telefone. E essa contratação veio salvaguarda junto ao artigo 49, que é ao direito de arrependimento, que se aplica até hoje em todas as transações realizadas via fora do estabelecimento comercial. Por exemplo, fiz uma compra de um produto ou um serviço por telefone, por catálogo, até mesmo hoje em dia pela internet, eu tenho um direito de arrependimento. Recebi o produto, mesmo que seja aquele produto que é o mesmo produto, a cor, o tamanho, tudo certinho que eu sempre quis. Fui eu que escolhi. Chegou na minha casa, olhei o produto, não gostei, eu tenho assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, que diz: eu posso me arrepender no prazo máximo de 7 dias corridos da data da entrega, eu posso me arrepender daquele produto, posso devolver, e o fornecedor é obrigado a receber, e o consumidor não pode ter nenhum tipo de ônus com relação a essa devolução. Além disso, por exemplo,
a questão da publicidade enganosa, a questão da venda casada. Olha, faz um financiamento aqui, mas desse financiamento você precisa fazer a contratação de um seguro. Ou faça um seguro, mas você precisa também contratar dentro do seguro o outro tipo de seguro, ou uma outra situação. Essas vendas estão proibidas. Você falou, né, da questão da devolução, mesmo quando a pessoa comprou, sabia que comprou aquilo, mas não gostou da cor, enfim, tá diferente daquilo, né, da foto, a chamada meramente ilustrativa. Mas que bom se toda a devolução fosse tão fácil assim quanto a gente está falando aqui. A gente sabe que na maioria das vezes a empresa se nega a fazer essa troca. E aí, como que o consumidor deve agir nessas horas? Exatamente. Esse princípio da boa-fé, ele deve ser aplicado na relação de consumo. O consumidor, por ser a parte mais vulnerável, mais frágil, não deve ter nenhum tipo de custo e principalmente oneração. Ou seja, não pode despender tempo, demora, dinheiro, trabalho com isso. Agora, caso não seja cumprido, não só a devolução desse produto na compra que foi feito. Vamos pensar que eu comprei um produto e esse produto, por qualquer situação, teve um problema lá, e eu quero efetuar a troca, o reparo dele. Eu tenho assistência técnica da empresa que eu preciso aguardar o prazo legal de 30 dias. Passado esse prazo, gera no consumidor o direito de pedir ou a troca daquele produto por um igual, ou por a devolução do valor atualizado, ou por outro produto, a escolha dele, caso o produto seja no valor a maior, ele pagará a diferença. Nessas situações, caso de forma administrativa não haja resultado, o consumidor tem duas vias. A primeira, a gente sempre orienta a procurar a empresa. Depois da negativa da empresa, procure ou o PROCON ou o Poder Judiciário por intermédio normalmente os valores, se forem até 20 salários mínimos ou até 40 salários mínimos, podem se socorrer do juizado especial cível, porque lá o Poder Judiciário deverá garantir aquele direito que foi ferido. E sempre procurar documentar todas essas etapas, né? Seja por e-mail, seja a impressão de algum documento também no PROCON, como você citou, né? Um dos aspectos aí. Perfeitamente, Gabriela. Só uma observação aos nossos ouvintes, se assim eu puder auxiliar, normalmente as reclamações são todas pelo telefone hoje em dia, né? Aquelas que não são pela internet. Ligou, pega um papelzinho, não anota no papel de pão, não anota no caderno, para não perder. Coloca lá, dia que ligou, horário que ligou, nome da atendente, o número do protocolo. Porque quando você tiver que reclamar isso perante, seja via PROCON, que é via administrativa, seja Poder Judiciário, Juizado Especial Cível ou Justiça Comum, você vai lá e vai falar, olha, eu fiz aqui a reclamação no dia tal, aleguei tal coisa, o horário foi tal, o atendente foi tal e o número do protocolo é isso. Então eu, como consumidor, agi de boa fé, tentei resolver meu problema, mas infelizmente o fornecedor não me ajudou com isso. Pelo aspecto da pandemia, a gente tem ficado mais em casa, né? Tem deixado de ir fisicamente às lojas e as compras migraram pela internet, como a gente já falou um pouquinho antes, né? E os golpes, por consequência, também estão, né, nesse meio virtual. E aí, qual é que é a dica para os consumidores da internet? Olha só, para os nossos consumidores que hoje, devido à pandemia, estão consumindo muito mais de forma eletrônica, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo notebook, enfim, não mais em loja, em loco, qual é a orientação? Primeiro de tudo, desconfie do preço. O barato muitas vezes vai sair caro. Você tem uma ideia de quanto custa aquele produto que você está buscando? Um eletroeletrônico, uma roupa. Desconfie quando a oferta for muito barata. Segundo, procure em sites de reclamação se aquela empresa já tem um histórico positivo ou negativo. Se tiver um histórico negativo, evite de fazer a compra lá. Outra situação, procure sempre fornecedores sólidos no mercado, que já tem um histórico e na qual você mesmo já fez uma compra anterior a isso. Caso você não tenha feito, procure amigos ou outras pessoas, ou até mesmo essas buscas na internet, em sites específicos de reclamações de fornecedores, de consumidores, que lá você terá, olha, essa empresa não entrega, essa empresa eu paguei, não fez a devolução, essa empresa me entregou produto diferente e não quer nem me entregar o produto que eu comprei, nem devolver o meu dinheiro, nem substituir por outro que eu quero. Ou seja, essa pesquisa é fundamental, Gabriela.
Tá certo, então, advogado, muito obrigada por todas as dicas, obrigado por nos conceder a entrevista e esclarecer, né, tudo isso aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço pela atenção, Gabriela Belo, um abraço a você, a toda a equipe, ao Daniel e o pessoal do NT Sul. Daniel, essa foi a participação do Leandro Nava, ele que é advogado e também professor de Direito do Consumidor. Eu volto com você.